E o assunto agora aqui no Tarde Nacional é o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes. Um exercício de cidadania e também de amor ao próximo. Mas o que significa na prática apadrinhar afetivamente uma criança? É o mesmo que adotar? Quem pode tornar-se padrinho afetivo de crianças que sofrem com abandono, rejeição? Quais os compromissos e também as responsabilidades dos padrinhos e madrinhas? Para saber tudo isso, eu converso agora aqui no Tarde Nacional com a psicóloga Maria da Penha Oliveira, que também é coordenadora do programa de apadrinhamento afetivo da ONG Aconchego aqui em Brasília. Seja bem-vinda ao Tarde Nacional. Muito obrigada. E eu começo perguntando para a senhora o que é o apadrinhamento afetivo. Então, apadrinhamento afetivo é um programa construído para crianças e adolescentes que vivem em situações de acolhimento, ou seja, nos abrigos. Crianças e adolescentes que têm remotas possibilidades de adoção ou de voltar para sua família de origem, né? Esse programa é um programa que visa o encontro dessas crianças e adolescentes com pessoas da comunidade no papel de padrinho e madrinha. Certo, Sim. Eu ia lhe perguntar se há uma diferença entre apadrinhamento e adoção. Sim, toda a diferença. A adoção é para se fazer a filiação, né? Quando você adota, você torna filho aquela criança ou aquele adolescente. Ele é filho, né? É um processo de filiação. O apadrinhamento é um trabalho, é um encontro de amizade, o encontro de uma pessoa que vai ser referência na vida da criança ou do adolescente. Mas ele não tem a guarda, ele não tem, ele não é responsável pela criança ou adolescente, porque a criança e a adolescente estão sob a guarda da instituição de acolhimento. Certo. E qual a importância desse apadrinhamento afetivo na vida dessa criança ou desse adolescente? Então, primeiro, a maioria das crianças e adolescentes que estão para apadrinhamento afetivo, geralmente a partir de 12 anos, que é difícil colocação em adoção ou retorno à família de origem, como eu disse. Essas crianças, esses adolescentes, eles crescem na instituição com pouca referência do que é família, né? Com pouca referência do que é a sociedade, apesar de eles viverem na comunidade, mas eles têm pouca referência do dia a dia, das rotinas familiares. Outra coisa, aos 18 anos, ele deverá sair da instituição, né? E aí, ele precisa de ter um projeto de vida para sustentar. É nesse lugar que o padrinho e a madrinha afetivamente entram, porque eles vão se tornando referência para esse jovem e vai ajudando esse jovem a construir o seu projeto de vida. E eles vão acompanhando e orientando também o jovem, enquanto eles vão sendo referência de família, referência do que se faz, de como a família vive, coisa que eles têm pouca vivência. Certo, mas pela sua experiência, há uma expectativa dessa criança em ser adotada e isso não sendo realizado, não pode causar uma espécie de frustração? Então, essa é uma pergunta que sempre as pessoas temem responder, né? Porque inicia um vínculo, né, com esse padrinho, e a criança e o adolescente pode achar que isso vai se transformar numa filiação, ou no caso, adoção. Mas todo o programa, ele é previsto em preparação, ou seja, a gente prepara os padrinhos, mas também prepara as crianças e adolescentes. No trabalho de preparação das crianças e adolescentes, isso é muito bem trabalhado, de que os padrinhos não é pai e não é mãe. Padrinho é o papel de padrinho. Então, eles vão entrando nesse papel de afilhado também. Então, é difícil que eles fiquem, entendeu? Assim, eles podem até ter desejo de filiação, mas não é uma coisa que eles não saibam trabalhar. Eles vão saber trabalhar com a frustração se não puder ser adotado, como a maioria não pode. A maioria dos padrinhos não vão adotar, né? Eles, inclusive, uma dos critérios que a gente passa é de que quem entra para apadrinhar não pode estar inscrito para adoção, entendeu? Os padrinhos não podem ser inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Certo. Ele tem que entrar para ser padrinho e madrinha. Uhum. Então, a criança e adolescente, ele é preparado. São 6 encontros que a gente faz com eles, né? Falando sempre de apadrinhamento, de convivência, de limites, de regras,
de projeto de vida. Então, eles sabem, eles entram nessa relação sabendo o que é. Se os padrinhos e as madrinhas sabem também o papel deles, isso não vai ter nenhum problema. Então, a importância é que cada um saiba qual é o papel que está exercendo nessa relação. Então, mais do que vontade, há necessidade também que a pessoa faça uma reflexão e se pergunte, né? Qual vai ser o papel, o meu papel na vida dessa criança e se isso é suficiente, né? Para mim, para o meu projeto, para o projeto dessa criança também. Nesse sentido, eu também pergunto para a senhora se existe uma idade mínima ou uma idade máxima para se tornar padrinho ou madrinha e também se a pessoa precisa ser casado ou manter algum tipo de relação estável. Olha, quanto à idade, veja, como a maioria dos apadrinhados, dos afilhados, né, são adolescentes, então a gente espera que tenha pelo menos aí uns 10 anos de diferença, né, do afilhado para o padrinho. Então, assim, antes de 21 anos, a gente não pega ninguém para ser padrinho. A gente acha que é muito jovem para entender a proposta do programa. Então, mas mesmo assim, um de 22 anos não pode apadrinhar um jovem de 17, né? Por quê? Porque eles são praticamente da mesma idade, têm o mesmo contexto, né, de idade mesmo. Então, a gente imagina que tenha no mínimo 10 anos de diferença entre o padrinho ou madrinha e a criança ou adolescente. Até porque criança mesmo são raras. O que a gente vai encontrar são os adolescentes para serem apadrinhados. Com relação, você fez uma outra pergunta, foi se é necessário a pessoa ser casada ou manter algum tipo de relação estável? Não precisa, né? A pessoa pode ser solteira, pode ser casada, né? Não existe nenhum impedimento com o seu estado civil, né? Por quê? Porque não é isso que ela precisa ter um lar estável, precisa ter uma família, né, que possa apresentar essa criança ou esse adolescente, precisa ter uma capacidade de recebê-lo em casa, porque eles podem passar finais de semana com os padrinhos, né? Então, esse padrinho ou madrinha precisa saber acolher esse adolescente, precisa ter um espaço de acolhida para ele, né? Que a gente acha que deva ser um lar. Pode ser um lar de uma pessoa? Pode, não tem problema nenhum, entende? O importante é que eles tenham uma referência de família. Certo, eu estou conversando aqui com a psicóloga Maria da Penha Oliveira, que é coordenadora do programa de apadrinhamento afetivo da ONG Aconchego, aqui em Brasília. Doutora, esse programa é pioneiro aqui em Brasília, né? Ele também existe em outras unidades da federação, como no Rio de Janeiro, por exemplo? Existe. No Rio de Janeiro existe apadrinhamento afetivo. Eu não posso precisar agora qual é a ONG que faz no Rio de Janeiro, mas eu sei que em Niterói tem o Quintal de Ana, que eles fazem apadrinhamento afetivo, né? E assim, buscando um grupo de apoio à adoção ou uma vara de infância, eles vão ter informações sobre o programa, né? Mas eu sei que no Rio algumas comarcas fazem apadrinhamento afetivo, com certeza. Sim, e a senhora é coordenadora do projeto e, como eu falei aqui, também é psicóloga. Podemos dizer que crianças apadrinhadas, crianças que conhecem vínculos afetivos responsáveis, essas crianças tornam-se crianças e adolescentes e também no futuro adultos com mais autoestima, com a autoestima desenvolvida, pessoas mais seguras em seus relacionamentos sociais e que tudo isso contribua para uma sociedade mais justa? A senhora acredita nisso? Acredito. Eu acredito que muitas vezes essas crianças e adolescentes perderam pessoas na sua vida, né? Romperam vínculos com sua família biológica, romperam vínculos às vezes com cuidadores, cuidadoras. E aí eles precisam, às vezes, de apenas uma pessoa, entendeu? Que invista afetivamente nele. E para desabrochar todo esse sentimento de cidadania, de amor, né, que tem dentro deles. Vai encontrar alguma criança ou adolescente que não faça sentido? Vai, mas a maioria vai fazer sentido. Desde que esse adulto que se candidata a padrinho ou madrinha respeite a história dessa criança, respeite ele como sujeito e não como um objeto para ser apadrinhado. Entende? Então, se ele tiver
do padrinho ou madrinha acolher esse adolescente como um sujeito com sua história, com suas possibilidades de vida, né? Isso vai dar certo. É nisso que a gente acredita. Né? Eu estou lendo aqui, inclusive, uma matéria publicada em fevereiro deste ano, que diz que de 2013 até o início, agora de 2015, a ONG Aconchego capacitou 43 padrinhos e madrinhas aqui em Brasília, dos quais, naquela época, apenas 3 estavam exercendo a atividade. Neste sentido, eu pergunto para a senhora qual ou quais os motivos para que as pessoas façam o curso e depois desistam do apadrinhamento. É porque o apadrinhamento afetivo, ele tem um viés da referência de conseguir construir um vínculo afetivo. Algumas pessoas entram no apadrinhamento achando que vão encontrar outra forma. Por exemplo, tem um curso de capacitação, o nosso curso são de 6 encontros de 3 horas. São 18 horas de trabalho, refletindo sobre o papel de cada um. O que eu espero, o que eu quero dar e o que eu quero receber. Nós vamos trabalhar todas essas questões para saber se a pessoa está disponível. Então, a gente não aceita uma pessoa que vá lá de vez em quando. Ela tem que ter compromisso, tem que ter previsibilidade, tem que ter constância nos encontros, né? Não precisa ser todo dia, mas a gente imagina que pelo menos de 15 em 15 dias tenha disponibilidade para encontrar com seu padrinho ou sua madrinha, né? E aí, às vezes, as pessoas não estão disponíveis para ter esse compromisso. Então, o apadrinhamento afetivo que a gente realiza, é preciso que as pessoas tenham um compromisso, que possam ter esse compromisso. Não é porque elas não querem, às vezes não podem mesmo. Então, durante o curso, elas vão refletindo e pensam, não é isso que eu quero. Eu prefiro ajudar de um outro jeito. Porque a gente não espera que eles ajudem as crianças, a gente espera que eles sejam parceiros das crianças e dos adolescentes e que tenham esse compromisso. Né? Então, por isso, muitas vezes eles desistem, porque realmente não corresponde às expectativas desse grupo. Agora, quando eles ficam muito bem. Né? Os que escolhem ficar, eles escolhem com toda a responsabilidade e compromisso. Certo. Bom, nós estamos chegando aqui, infelizmente, né, ao fim da nossa entrevista, mas eu peço, então, que a senhora, por gentileza, faça o convite para este projeto tão importante, divulgando aí os canais de contato para quem quiser se tornar padrinho ou madrinha de uma criança ou de um adolescente aqui no Distrito Federal. Então, o Aconchego, que é uma organização não governamental que vem fazendo o projeto, o programa de apadrinhamento afetivo, este ano não foi possível fazer uma capacitação de padrinhos em função de um projeto que a gente tem com o CDCA, que foi aprovado, mas que ainda não foi assinado o termo de parceria. Então, a gente pretende que no início do ano que vem a gente faça uma grande capacitação de padrinhos e madrinhas, né? E as pessoas que desejam entrar nesse programa devem procurar o site do Aconchego, www.aconchegodf.org.br, entrar no apadrinhamento afetivo e lá vai ter um ícone de inscrição. E ele vai fazer a inscrição e a gente vai convidá-lo a participar do próximo trabalho, que deve ser janeiro ou fevereiro. Tá certo. Maria da Penha Oliveira, psicóloga e também coordenadora do programa de apadrinhamento afetivo da ONG Aconchego aqui em Brasília. Eu quero agradecer a sua participação e o seu carinho aqui com o Tarde Nacional. Muito obrigada pela entrevista. É muito bom para a ONG também participar desse programa. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada, viu? Um abraço. Outro.